nós vamos explicar para vocês um pouquinho do procedimento de história. Nós faremos o procedimento de história da unidade 3, certinho? Lembrando que este procedimento vai via Agenda Edu com o e-mail do professor. Aí, no dia combinado, vocês irão enviar no e-mail da professora, certinho? Antes de começar a explicar as atividades, vamos dar uma retomadinha no que a gente aprendeu, no que nós vimos na unidade 3? Nós vimos que as religiões de antigamente, elas influenciaram na nossa cultura. E vimos que existem 3 tipos de religião, não é? A politeísta, aquela que acredita em vários deuses, a monoteísta, que é apenas um Deus, e aquela que é não teísta, que não tem nenhum Deus. Nós vimos que as religiões de antigamente, a maioria eram teístas, né? Que buscavam, por meio da natureza, dos fenômenos naturais, uma explicação por tudo o que acontecia. E também pediam para esses deuses proteção, né? Para a divindade. E vimos também que mais tarde surgiu uma religião monoteísta, aquela que acreditava em um Deus só, que eles procuravam, né, uma terra prometida, e nós mais tarde vimos que essa religião ela começou a ter um líder, e ela começou também a ser construído um templo para a adoração desse líder religioso. Vamos lá, pessoal. Então, vocês vão receber na Agenda Edu as atividades e a professora vai estar explicando para vocês agora, tá bom? As atividades são, número 1, enumere a religião, a descrição correspondente. Então, nós temos aí 4, tá, enumerados. 1, judaísmo. 2, cristianismo. 3, islamismo. E o 4, budismo. Aí vocês têm 4 opções que eu vou ler e vocês vão enumerar a correspondente, tá? Então, a primeira, foi uma das primeiras religiões monoteístas do mundo e surgiu entre os hebreus, povo que vivia na região atual de Israel e Palestina. Seus seguidores cultuaram um Deus chamado Javé e seguem alguns costumes, como não comer carne de porco. Seguem os ensinamentos registrados em um livro sagrado conhecido como Torá. Então, você vai ver se essa afirmação é referente ao judaísmo, ao cristianismo, ao islamismo ou ao budismo. A segunda, surgiu do judaísmo em uma região chamada Península Arábica. Possui muitos adeptos no mundo e seus seguidores cultuam a divindade de Alá. Seguem os ensinamentos de um livro chamado Alcorão. Segundo essa religião, esses ensinamentos foram revelados pelo anjo Gabriel ao profeta Maomé. Então, vocês vão voltar lá e ver sobre qual que nós estamos falando, qual religião. Surgiu do judaísmo na Palestina, é uma das religiões com mais adeptos no mundo e seus seguidores cultuam uma divindade conhecida como Deus e seguem um livro sagrado como base, a Bíblia. De acordo com essa religião, os ensinamentos sagrados chegaram à Terra pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Foi trazido ao Brasil pelos colonizadores portugueses. E a última, religião que surgiu na Índia e tem como base os ensinamentos do príncipe Siddhartha, que se acredita ter vivido no século V a.C. e ficou conhecido posteriormente como Buda. Essa religião expandiu pela Ásia e hoje tem adeptos em todos os continentes. Chegou ao Brasil como os primeiros imigrantes japoneses. Então, olha só, vocês têm 4 opções aqui e 4 tipos de religiões diferentes enumeradas. Vocês vão classificar cada uma com as suas características. Havendo dúvida, volta lá no texto do livro onde nós estudamos, que tem todas as informações para vocês voltarem. Seguindo as atividades, o número 2. Elabore um parágrafo explicando suas ideias sobre a importância de atitudes de tolerância e respeito às diversas práticas religiosas. Então, é a sua opinião, lembrando que tem que ter coerência com o que nós estamos falando, coerência com o que nós estudamos
e com o assunto, tá? Então, qual é a importância da tolerância religiosa, o respeito à religião do outro, tá? Número 3. Descubra abaixo o nome das 5 religiões predominantes no mundo. Vou mostrar aqui para vocês, depois vocês vão receber. É uma cruzadinha, tá? Então, nesse diagrama, tem o nome das 5 religiões mais importantes. Descreva, número 4, descreva as seguintes características religiosas, que a professora Carol acabou de falar com vocês. Monoteísta, politeísta e o não teísta. Então, vocês vão descrever cada uma delas, pode ser com as palavras de vocês, não precisa copiar do livro, mas tem que ter coerência com o que a gente estudou, tá certo? Na próxima atividade, número 5, em relação às práticas religiosas no Brasil, podemos afirmar que o Brasil é um país que possui uma rica diversidade religiosa em razão da miscigenação cultural, fruto dos vários processos migratórios. Encontramos em nosso país diversas religiões como cristã, islâmica, afro-brasileira, judaica e etc. Ou o Brasil é um país exclusivamente católico devido à colonização portuguesa. E a terceira opção, o Brasil é um país exclusivamente islâmico devido ao seu processo de colonização predominante europeu. Então, dessas 3 opções, apenas uma é a correta. Vocês vão marcar um xizinho na que você acha que é correta. Número 6, complete. Letra A, ruínas de Paternu, na Grécia, templo em homenagem a... Esse templo foi construído em homenagem a alguém. Vocês vão colocar o nome dele aqui. Letra B. As pirâmides de Gizé, no Egito, abrigavam os dos faraós na antiguidade. As pirâmides abrigavam o quê dos faraós? Só completar aqui. Letra C. Tem um espaço, Deur, localizado no atual Iraque, que foi sede do templo e palácio na... Então, aqui nessa são dois espaços para vocês responderem, completarem. O número 7 e último, escolha um deus grego e destaque suas principais características. Desenhe e pinte. Então, lá no livro de vocês tem um joguinho onde tinham as cartinhas de vários deuses, com a imagem deles e características. Vocês podem procurar lá, escolhe um, desenha da sua forma, com capricho, e depois pinta, desenha e pinta. Mas tem que escrever as principais características desse Deus que você escolheu, tá bom? Então, essa atividade é muito importante. Escolhe um Deus, desenha, pinta e escreve as características sobre ele, tá certo? Pessoal, esse é o nosso trabalho, nosso procedimento de história. Acho que vocês vão conseguir fazer sem dificuldade. Todo o conteúdo tem lá no livro. Espero que vocês consigam. Anotem as dúvidas para a gente tirar as dúvidas no nosso momento online. E depois a gente se encontra para conversar um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Um abraço e até a próxima.